Olá pessoal, essa aqui é a nossa aula número 10, é a primeira parte dessa aula. Nós vamos abordar nessa primeira parte o tempo de resposta em sensores. E depois vamos falar na parte 2, terá uma outra aula, da resposta em frequência em sensores. Esses dois itens são os dois últimos itens da disciplina Instrumentação e Controle da parte de instrumentação. Aqui está o conteúdo. Nós vamos abordar esses tópicos que estão aqui relacionados. Vamos falar um pouquinho de função de transferência, vamos falar de constante de tempo e fator de amortecimento, entre outros itens aqui, como sistema de ordem zero e etc. Vamos falar um pouquinho da motivação. Um sensor, ele recebe um estímulo. Então aqui temos alguns exemplos de grandezas físicas, que são estímulos. São apenas alguns, existe uma quantidade imensa desses estímulos. Aqui temos exemplo de temperatura, pressão, campo magnético, aceleração e outros. E a resposta, temos aqui corrente elétrica, tensão elétrica, que tem sido tratado de forma bastante detalhada nessa disciplina. Também a resistividade, mas existem também outras grandezas, além das grandezas elétricas, como a capacitância, a indutância, também temperatura, comprimento e cor. E no processo de detecção de grandezas físicas, nós podemos utilizar essas respostas aqui. Nós vamos abordar nessa aula a função de transferência. E vamos falar da função de transferência, tanto a estática quanto a dinâmica. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, especialmente a dinâmica, e tem a ver com a resposta temporal, que nós chamamos de resposta dinâmica. E vamos falar agora da função de transferência, características estáticas. Depois vamos falar das características dinâmicas, mas primeiro vamos falar das características estáticas. Essa função de transferência é uma função matemática que relaciona o estímulo de entrada com a resposta do transdutor. Apenas isso. Estímulo de entrada, resposta do transdutor. Então temos uma função matemática que faz essa relação aqui. Como a gente já mencionou no slide anterior, a existência do estímulo e a existência da resposta. Como exemplo, vamos falar do NTC. Existe também o PTC. No caso do NTC, quanto maior a temperatura, menor a resistência. No caso do PTC, quanto maior a temperatura, maior a resistência elétrica. Tanto o NTC quanto o PTC são semicondutores cerâmicos ou óxidos semicondutores, são empregados como materiais que constituem esses sensores. E o PTC especificamente tem o titanato de bário como exemplo de material utilizado. O NTC e o PTC são termistores. Então, ele é diferente do RTD. Aqui está a relação entre eles. Essas curvas aqui, elas são obtidas a partir dessa função matemática, que é a função de transferência. Então, nós temos aqui essas curvas, que também podem ser obtidas experimentalmente. Num laboratório, vai lá, coloca o NTC ou o PTC numa ponte do Windson, por exemplo, e vai se medindo os valores de resistência correspondentes a cada temperatura. E desenha-se aqui o gráfico. Aqui são diferentes NTCs, ok? Ou seja, a resistência diminui com o aumento da temperatura. E aqui tem uma comparação com esse outro sensor, que é um PTC, que é um RTD PTC, e tem um comportamento linear. Já o NTC tem um comportamento não linear. Se fosse um PTC, o comportamento seria não linear, mas diferente. Ou seja,
a resistência ia aumentar com a temperatura. Então, ele teria um outro comportamento, mas aqui é o NTC. 3 materiais diferentes, 3 NTCs diferentes, ou 3 termistor do tipo NTC. Termistor do tipo NTC. E aqui é um RTD do tipo PT100, e nós vamos falar nos slides a seguir. Aqui a resistência do resistor a uma certa temperatura em Kelvin. Aqui a resistência do termistor à temperatura ambiente. No caso aqui, 298 Kelvin, por exemplo. E vai poder variar, né, de 100 ohms a 30 kΩ. Essa resistência ela varia 100 ohms a 30 kΩ. Depende do material do nosso NTC. E o coeficiente. Temos aqui 3 características muito importantes que precisamos levar em conta, que são a sensibilidade, o intervalo de medidas e a linearidade. Nós vemos aqui nessa função de transferência do NTC, nós temos um intervalo de valores de temperatura em que temos uma certa linearidade na resposta, ok? Então, nesse caso do B, por exemplo, vamos considerar esse NTC P, que está aqui nessa curva B. Se olhar aqui entre 25 graus Celsius e 50 graus Celsius, eu tenho uma certa linearidade. Porém, depois de 50 graus Celsius, eu verifico uma não linearidade. Okay? Então, a linearidade é uma característica importante dos sensores e determina o intervalo de valores de uma grandeza em que a resposta é não linear. Quando eu defino a utilização de um sensor, eu posso utilizar circuitos de tratamento de sinal que fazem uma conversão de um sinal não linear para um sinal linear. Ou eu delimito o intervalo de medidas, como eu fiz de início, aqui nesse caso aqui, entre 25 e 40 graus Celsius aproximadamente, ou 50 graus Celsius, eu assumo que é linear a resposta desse sensor. Mesmo raciocínio para esse C e para este A, ok? Agora, se eu olhar para o RTD, eu vou verificar que ele é linear. Porém, olha aqui, linear, completamente linear. Porém, tem um problema. Note a sensibilidade elevadíssima. Aqui está outra característica de sensores importante, a sensibilidade. No caso do NTC, ele é muito sensível. Olha aqui como ele é sensível. Já no caso do RTD, embora linear, ele não é tão sensível. As aplicações dos termistores é com relação à utilização em temperaturas elevadas, onde se requer elevada sensibilidade também. E também temos aqui, eu acabei de mencionar, o intervalo de medidas. Essa é uma outra característica dos sensores. Quando você vai efetuar a compra de um sensor, por exemplo, um NTC, eu vou verificar se eu quero um coeficiente negativo de temperatura, então eu escolho o NTC. Se eu quiser um coeficiente positivo de temperatura, eu escolho o PTC. Se para mim não é importante a sensibilidade, então eu posso optar por um RTD. Eu não tenho sensibilidade, mas eu tenho linearidade. E aqui também eu tenho um intervalo de valores que eu posso utilizar com linearidade bem maior que o NTC. Percebe? Então, são esses fatores que determinam a escolha do meu dispositivo. O intervalo de valores, a sensibilidade e a linearidade são importantes na escolha de um sensor e caracterizam esse sensor, e essas características aqui, elas são verificadas a partir da visualização da função de transferência
no caso aqui, a função de transferência estática, ok? Então, aqui está uma motivação para a função de transferência. Vamos falar agora de função de transferência dentro do contexto das características dinâmicas dos tensores. Eu vou mostrar agora um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos verificar como varia a massa com o tempo. Vamos lá. Olha aqui o valor da massa, subi na balança e agora o tempo está passando e o valor está aumentando. Chegou a 121,10. Note que na medida que foi sendo feita a leitura, olha aqui o que aconteceu. A massa ela não apareceu de imediato o valor. Ela subiu, passou um pouco de 121,1, chegou em 121,15 e depois desceu para 121,1. Nós vimos aqui que houve uma resposta a um estímulo, mas essa resposta ela não foi instantânea. Ocorreu um certo tempo e uma certa curva de variação entre a minha massa, dada em quilogramas, e o tempo. E é isso que nós vamos abordar nos slides seguintes. Inclusive, esse comportamento nós vamos apresentar logo em seguida. Portanto, estamos falando aqui da função de transferência como uma característica dinâmica de sensores. A função de transferência, no caso aqui dinâmica, ela representa matematicamente, assim como a anterior, o modo como o sistema se comporta com o tempo. Como o sistema se comporta com o tempo, ou seja, a resposta x ao estímulo f de t. Então, vamos chamar de estímulo f de t e como resposta x. E vamos ter aqui essa função de transferência como uma solução de uma equação diferencial. Essa equação diferencial aqui, uma equação diferencial no formato bastante geral. E nós temos aqui, desse lado, o nosso estímulo, que é a nossa função estímulo. Temos aqui a ordem do sistema. O sistema ele tem a sua ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem n, nesse caso aqui. Temos também os coeficientes. Nesse caso aqui, vamos assumi-los como sendo coeficientes constantes. Aqui está um sistema de ordem 0. O que seria o sistema de ordem 0? É exatamente um sistema e apenas esse coeficiente a 0 é diferente de 0. Os demais são todos iguais a 0. Depois temos o coeficiente de ordem 1 ou de primeira ordem. Nesse caso aqui, apenas A1 e A0 são diferentes de 0. Os demais coeficientes são nulos. E em segunda ordem está, conforme já mencionamos, A0, A1 e A2 são não nulos e os demais são nulos. Em terceira ordem, quarta ordem, etc. Vamos tratar apenas desses três. E vamos falar agora do sistema de ordem 0. Então vamos pegar aqui x, vamos pegar o A0, colocar aqui debaixo, para o outro lado da igualdade, vai ficar assim. A resposta do sistema, ou a saída do sistema, vai ser dada por x igual a 1 sobre A0, f de t, é o estímulo. Aqui está o sistema, aquela equação diferencial reduzida para um sistema de ordem 0. Ficou bem simplificada. A variável x, ela vai seguir, a gente consegue perceber que ela vai seguir a função de excitação instantaneamente. A cada valor que a função de excitação assumir, nós vamos ter um correspondente imediato deste valor, dado por x. Aqui tem o fator 1 sobre A0, que é denominado sensibilidade estática. Então, temos essa designação de sensibilidade estática para esse fator 1 sobre A0. Vamos exemplificar.
Vamos verificar aqui o funcionamento da régua potenciométrica, que é um transdutor de deslocamento bastante utilizado. Esse vídeo do YouTube estará na descrição, o link dele, e vocês podem acessá-lo e verificar um vídeo mostrando o funcionamento dessa régua potenciométrica, que nada mais é que um transdutor de deslocamento. A entrada desse sensor é a posição e a saída é a resistência elétrica. Aqui é a entrada, que é o estímulo, é a posição, e a saída, que é a resposta, é a resistência elétrica. Vamos ver isso aqui. Olhando o vídeo que nós sugerimos para vocês verem, nós verificamos aqui que nessa posição, ou seja, essa distância aqui, de aproximadamente 0,9 centímetros, resulta numa resistência de 1,03 ohms. Se eu estico um pouco, se o operador estica um pouquinho mais, aumenta isso aqui para um pouco mais aqui, nós temos uma outra resistência. E se ele estica um pouco mais, aumenta essa distância aqui, nós temos uma outra resistência. Ou seja, para cada posição, olha que a posição aqui está mudando, aqui está mais próximo, aqui está um pouco mais afastado, aqui está ainda mais afastado, nós temos valores correspondentes de resistência. Isso é muito útil na indústria, porque em muitos processos de fabricação é de suma importância saber a posição de um elemento que está sendo produzido. Muitas vezes, às vezes um braço mecânico, é necessário monitorar a posição desse braço para que se possa controlar esse movimento e saber aonde pode se atuar ou não dentro de um processo de fabricação. Aqui eu fiz aqui aproximadamente os valores da posição, aqui cada uma das posições 0,9 centímetros, 2,6 e 4 centímetros. E os correspondentes valores de resistência. Encontrei essa tabela e vamos relacionar aqui. Vamos encontrar a nossa sensibilidade aqui, que é a que chamamos de sensibilidade estática. Está a sensibilidade estática. E a relação é resistência com relação à distância, ou posição. Está aqui, posição, posição, ou distância. No caso aqui, se eu fizer ΔR dividido por ΔT, ΔR dividido por ΔD, eu vou achar 1,2. Simplesmente isso. Portanto, a minha sensibilidade estática vai ser 1,2 ohms por centímetro. Está a sensibilidade estática para o nosso sensor. O gráfico obtido a partir dessa tabela é este aqui. E temos aqui, portanto, a nossa régua potenciométrica como exemplo de sistema de ordem zero. A sua sensibilidade estática e o gráfico, que mostra aqui o gráfico da resistência pela posição. Nós vamos seguir e vamos falar agora do sistema de primeira ordem. Aqui está a parte da equação diferencial correspondente ao sistema de primeira ordem. O objetivo é encontrar a resposta para um dado estímulo. É isso que a gente quer encontrar. Então, o objetivo é achar a solução dessa equação diferencial. Para tanto, vamos seguir aqui uma sequência de passos. E vai valer também para o sistema de segunda, terceira ordem, em princípio. Vamos lá. Aqui estão os passos. Primeiro passo, encontrar a transformada de Laplace da função transferência. Nesse caso aqui, nós já estamos no domínio da frequência. Nós deixamos o domínio do tempo e encontramos, através da transformada de Laplace, o domínio da frequência. Então, nós pegamos essa relação aqui, que seria o xt, x de t, aqui está, né? X de t, que é a resposta, dividido por f de t, que é o estímulo. Fazemos aqui a transformada de Laplace. O quociente vai ser a nossa
função de transferência. Mas para achar essa função de transferência, eu preciso saber esse fs aqui, essa transformada de Laplace de ft. Mas eu preciso escolher, portanto, um ft, um estímulo. Então eu posso efetuar essa escolha. Eu escolho um f de t e eu utilizo a sua transformada de Laplace, como está aqui. Transformada de Laplace de f de t, eu escolho. E na hora de efetuar os cálculos, eu tenho que aplicar a decomposição da função algébrica em S em frações parciais. Então, nós vamos tratar dessas frações parciais nos slides seguintes e vocês vão verificar direitinho o que significa frações parciais. E essa decomposição vai resultar em funções conhecidas no domínio do tempo. Ou seja, eu tenho funções no domínio da frequência e eu faço a conversão para o domínio do tempo através de tabelas. Então, aqui no caso do livro texto Balbinot, no volume 1, página 27, nós temos a tabela 1.3, que permite relacionar funções matemáticas no domínio do tempo com funções matemáticas no domínio da frequência. E, finalmente, já tenho a minha função no domínio da frequência, faço a conversão, aplico a transformada inversa de Laplace e obtenho aqui a função no domínio do tempo. A partir aqui da nossa equação diferencial, nós vamos fazer o quê? Aplicar a transformada de Laplace dos dois lados e eu encontro aqui a transformada de Laplace, que vai ser uma equação algébrica, não mais uma equação diferencial, mas algébrica. Isso facilita muito o processo de cálculos. Por isso, é uma motivação da transformada de Laplace, né? A facilitação. E eu pego aqui e ponho o quociente xs sobre fs. E faço algumas manipulações algébricas e encontro aqui essa expressão. Pronto, passo 1 feito. Transformada de Laplace da função de transferência. Aqui é a função de transferência. E vamos seguir. Para achar o xs e depois xt, eu preciso antes assumir uma função f de t. Esse aqui é o segundo passo daqueles passos que a gente estava mencionando. Então eu vou trabalhar com essa função degrau aqui. E basicamente a ideia da função degrau é o quê? Eu tenho, por exemplo, uma temperatura numa sala que está ali a 25 graus Celsius e eu vario essa temperatura até 30 graus Celsius. Então, eu tenho um degrau de 25 para 30. Como que o meu sensor vai responder a essa variação de temperatura? Eu tenho um degrau aqui. Claro, eu estou imaginando uma situação bastante ideal, uma variação abrupta no meu estímulo, que vai, por sua vez, produzir uma variação de resposta no meu sensor. Então, essa função degrau ela é dada aqui por t menor que zero, a função é nula, aqui menor que zero, a função nula, e t maior que zero, a função é igual a 1, nesse caso aqui. E a transformada disso aqui é tabelado, nós encontramos 1 sobre S, como a gente mencionou lá no livro, que o livro texto, no capítulo 1, apresenta a tabela, como nós já mencionamos. Vamos seguir. Aqui está a função de transferência, o domínio da frequência. Eu vou pegar e vou passar o fs multiplicando aqui, desse outro lado da igualdade. Vai ficar desse jeito. Tem de um lado apenas a resposta. Aqui é o estímulo multiplicado pela função de transferência. E vou substituir por 1 sobre S, como a gente assumiu a função degrau aqui, né? Então, aqui é 1 sobre S. E pronto. Vamos usar a decomposição em frações parciais. Aqui está as frações parciais que a gente mencionou nos slides anteriores, no slide anterior. A gente vai fazer o quê? Vamos pegar isso que está aqui, que é um produto, e vamos transformar numa soma de duas frações, que nós denominamos frações parciais. Obter essas duas frações tem como finalidade facilitar a aplicação da transformada inversa de Laplace. E cada um desses termos
terá uma função que temos em tabela o correspondente no domínio do tempo. Então vamos lá. Pegamos isso aqui, que está aqui, igualamos com isso aqui. Esse xs é isso, aqui, é isso, igual a isto, é isto. E fazendo aqui manipulações algébricas, nós encontramos o A e o B dados dessa forma. 1 sobre A0 e o B é menos 1 sobre A0. Substituímos aqui e encontramos essa expressão. E agora vamos utilizar essa expressão aqui para obter o domínio do tempo. Então aqui está a expressão novamente, ela está aqui, ela apareceu aqui. Nós vamos aplicar a transformada inversa de Laplace para encontrar agora a nossa resposta no domínio do tempo. Aqui está, aplico a transformada inversa de Laplace e encontro aqui no domínio do tempo. Sempre lembrando aqui da página 27 do livro-texto. Note que isso aqui não existe só no livro-texto, está na internet, em vários lugares. Existem várias tabelas que relacionam aqui funções no domínio do tempo com funções no domínio da frequência. Então, basta vocês pesquisarem na internet que vocês vão encontrar tabelas lá facilmente. E aqui, finalmente, fazendo aqui a transformada inversa de Laplace, encontramos a nossa expressão. Finalmente, o x de t vai ser igual a essa expressão aqui, 1 sobre A0, 1 menos e menos t sobre tal. E esse tal aqui vai ser o A1 sobre A0. E nós denominamos constante de tempo. Então, está aqui a nossa função e nós a utilizaremos no slide seguinte. Está ela e ela corresponde exatamente a esse comportamento derivado da função degrau como estímulo, certo? O tal vai ser o tempo necessário para o sensor chegar a 63,2%. Ou seja, eu tenho uma temperatura externa, o sensor ele é imerso nesse ambiente onde essa temperatura externa existe. Quando essa temperatura variar dessa forma, a temperatura no sensor vai variar dessa forma. Então, a temperatura no sensor vai variar dessa forma à medida em que eu tenho essa função aqui, degrau, produzindo a variação no estímulo. E a função e a temperatura no sensor vai variar dessa forma. Note que essa temperatura no sensor, variando dessa forma, vai produzir uma mudança numa resistividade, por exemplo, ou numa luminosidade, ou numa distância, numa expansão de um determinado material. Então, é importante obter esse comportamento aqui, que é um comportamento correspondente à nossa função de transferência no tempo. Está? Outra coisa interessante, esse valor de 100% aqui do valor que nós encontramos, ele é o set point. Em alguns momentos, na utilização de um sistema, você precisa ajustar esse set point. E ele vai levar um certo tempo para chegar nesse valor final. É diferente da constante de tempo, ok? Nós vimos aqui que corresponde a 63,2% da nossa resposta. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos exemplificar isso. Vamos pegar aqui o nosso comportamento que nós encontramos e vamos aqui usar um exemplo, o caso do sensor PT100. E o PT100 é um transdutor de temperatura. Esse transdutor de temperatura nada mais é que o nosso RTD. Lembram dele? Tratamos dele em aulas anteriores. E acabamos de falar dele também comparando ele com o termistor. No caso, o PT100, ele é um RTD constituído por um material
platina, e a temperatura de 0 graus Celsius, esse material está a 100 ohms. Por isso, o 100. PT100. PT100 é RTD de platina com 100 ohms a 0 graus Celsius. Isso é a denominação PT100. Se eu colocar esse PT100... ainda tem que falar um pouquinho aqui da construção do PT100. Essa aqui é uma foto de um PT100 comercial, como ele é apresentado nos datasheets. E aqui é um detalhe, algumas partes desse PT100. Nós temos aqui o nosso elemento sensor, fica aqui dentro. Envolvendo esse elemento sensor, no caso do PT100, a platina, temos uma tal de bainha ou termopoço. Essa bainha ou termopoço, ela serve para proteger o elemento sensor que está aqui dentro. E também serve, então são duas coisas, proteger o elemento sensor e permitir um contato térmico do ambiente com o sensor. Ok? Então, a bainha, ela permite um contato térmico do ambiente com o sensor ao mesmo tempo e protege o sensor do ambiente. Temos aqui a parte do condicionador de sinal. É possível que tenhamos aqui uma ponte do Winston, um amplificador de instrumentação, como nós já tratamos nas aulas anteriores. E aqui ele é denominado de transmissor. Pronto, vamos seguir. E o comportamento dele? Se eu tiver uma variação abrupta na temperatura no ambiente onde esse PT100 está inserido, nós temos essa resposta aqui. A temperatura no PT100 não vai variar instantaneamente, mas vai variar de uma forma exponencial, segundo essa expressão aqui. Agora vamos falar um pouquinho de modelamento como circuito RC. Vamos modelar aqui o nosso RTD, o sensor de temperatura, que é o nosso exemplo de sistema de primeira ordem. Então vamos supor que temos um sensor, ele vai realizar a transdução de um certo estímulo, no caso temperatura, para para uma resposta em temperatura, que nós já determinamos na resolução da equação diferencial lá nos slides anteriores. Então vamos ver o equivalente. No caso aqui, está aqui o circuito RC, que nós vamos modelar esse sensor de temperatura. A chave, ela vai fazer a vez da nossa função estímulo, no caso a função degrau. A chave é aberta, tem temperatura zero no instante t igual a zero ou anterior ao instante t igual a zero, chave aberta. Quando a chave fechar, é o instante imediatamente posterior ao t igual a zero, onde você tem um valor para o estímulo. O valor de temperatura, no caso. Temos aqui a temperatura, vai ser a nossa saída, a resposta do nosso sensor. O capacitor vai corresponder à massa aquecida por condução de calor. Então, a massa do sensor, o sensor ele tem uma certa massa, essa massa vai aquecendo com o passar do tempo até uma certa temperatura de set point, uma temperatura que está determinada aqui pela função degrau. E o R, a resistência, vai ser o limitador do fluxo de calor. Note que temos aqui um modelamento, né? Ele é bastante limitado, mas ele permite obter uma relação entre a saída e a entrada através desse modelo aqui, de uma maneira mais simplificada e elétrica. E aqui está a saída. No caso aqui, a saída vai, no caso desse circuito elétrico, vai ser a tensão elétrica sobre o capacitor, dada aqui por essa expressão, que é uma expressão bastante conhecida de circuitos elétricos. O tal, que aparece aqui, no caso, para esse
modelo RC corresponde a produto RC. Tal vai ser R vezes C. E está aqui a nossa curva, a nossa função de transferência, dada aqui para o V igual a 5 volts. Então, quando o tempo passa bastante, 5 vezes o tal, aproximadamente 3 vezes o tal, nós vamos ter uma estabilização em 5 volts. Como tem que ser aqui no momento que fechou a chave, ocorreu essa variação, a tensão no capacitor foi aumentando, segundo essa expressão matemática, até o valor de 5 volts. Vamos seguir aqui para o sistema de segunda ordem. Sistema de segunda ordem, nós temos essa expressão aqui, a equação diferencial para o sistema de segunda ordem. Temos aqui a função de transferência T e a relação, o quociente resposta sobre função estímulo, já aqui no domínio da frequência. E a gente vai seguir praticamente o mesmo processo que foi feito para a primeira ordem, de forma mais resumida, devido ao tempo que nós temos disponível para essa aula. E então vamos falar disso de uma forma bastante resumida. Aqui está o XS, que é a nossa resposta no domínio da frequência, é dado por essa expressão. O nosso estímulo ainda é o degrau, está a função degrau como estímulo, já no domínio da frequência. E finalmente aqui já fizemos aqui a nossa transformada inversa de Laplace. Encontramos aqui a nossa resposta no domínio do tempo. E já aparece aqui algumas quantidades importantes. Esse ômega aqui, tanto o ômega n quanto o ômega d, corresponde à frequência angular. No caso do ômega n ao quadrado, vai ser o quociente entre o A0 e o A2, nossos coeficientes aqui. Então, esse quociente entre A0 e A2 determina a frequência angular ao quadrado. E esse que se, essa letra grega aqui corresponde, dada para essa expressão aqui, em função dos nossos coeficientes, é o fator de amortecimento. Observando aqui a expressão, nós temos aqui uma oscilação determinada aqui por esse cosseno e esse seno. E temos aqui uma função exponencial, semelhante à apresentada anteriormente nos slides para a primeira ordem. Então, acrescido ao comportamento que nós observamos na primeira ordem, aqui na segunda ordem, nós temos a presença da oscilação. Esse gráfico aqui é a nossa resposta, nossa função de transferência apresentada graficamente, e ela inclui aqui os dois termos que nós vimos nesse slide anterior aqui. Então temos a parte dessa variação aqui da saída, determinada por essa exponencial, e a oscilação presente, determinada pelas funções seno e cosseno da função lá da nossa resposta que obtivemos para o sistema de grau 2. Temos aqui um delay, que é o intervalo de tempo necessário para que o sensor comece a sentir a variação no ambiente. Então ele tem esse delay, que pode ser bastante próximo de zero. Depende de alguns fatores, nós não vamos tratar esses fatores especialmente construtivos. E depois temos aqui um momento que o sensor começa a sentir o nosso estímulo, que aqui é a função degrau. Olha a função degrau aqui em verde. Essa aqui é a função degrau, aqui. E leva um tempo para ele começar a sentir. Quando ele começa a sentir, ele começa a variar naquela exponencial. Só que agora, como a função o sistema é de segunda ordem, nós temos a presença da oscilação. Essa oscilação aqui, ela tem essa amplitude inicial da oscilação, a amplitude máxima dessa oscilação, que ela é decrescente em amplitude, é chamado de
overshoot. Note aqui o sobressinal. Então, houve uma variação. Lembra lá da balança, no vídeo que a gente apresentou no início dessa abordagem aqui da função de transferência como característica dinâmica de um sensor? Nós vimos que a massa medida lá na balança, ela foi aumentando de valor à medida que o tempo ia passando, a massa ia aumentando e passou um pouco do valor de 121,1 quilos. Passou um pouquinho, foi para 121,15 e depois desceu para 121,1 e estabilizou em 121,1 até uma luzinha acendeu, indicando que houve a estabilização. Então, esse sobressinal aqui nós chamamos de overshoot. Isso aqui seria o set point, o valor ajustado da grandeza e que nós estamos medindo e que está sendo detectada pelo sensor. E o overshoot é o sobressinal. Ele passa um pouco, oscila até parar de oscilar. Temos aqui o tempo de resposta, que é esse tempo de subida, caracterizado pela constante de tempo. Aqui está o setting time, é o tempo de estabilização, setting time, tempo de estabilização, rising time, tempo de subida, overshoot, o sobressinal, quando ele passa, inicia-se uma oscilação que pode ser rapidamente amortecida. E a resposta em frequência que nós vamos tratar na parte 2 dessa aula. Que estão aqui o ômega n, o tau e o xi. Então, o overshoot ele é derivado do xi. O nosso tempo de subida é derivado da constante de tempo. Essa oscilação aqui ela é dependente do xi, que é o nosso fator de amortecimento, xi, fator de amortecimento. Temos aqui três tipos de amortecimentos diferentes, dependendo do valor de xi. Para valores de xi inferiores a 1, tipo 0,9, 0,8 até 0,01, nós temos aqui a presença da oscilação. Quanto menor o valor de xi, ou seja, mais próximo de zero, mas não igual a zero, mas apenas próximo de zero, eu tenho uma amplitude maior aqui da minha oscilação, que resulta num overshoot maior e que não é bom. Quando o xi chega a 1, eu tenho amplitude zero, ou seja, não ocorre a oscilação. Para xi igual a 1. Agora, o super aqui amortecido é o xi superior a 1. Nesse caso, eu não tenho a oscilação, mas eu tenho uma atenuação aqui nessa curva. Ela vai ficar mais achatada aqui. Então, ela vai passar mais aqui por baixo. Dessa forma, se o xi for maior que 1. Mas, em geral, você tem o xi determinando criticamente amortecido, ou nos casos não ideais, o xi inferior a 1. Sobre o fator de amortecimento ou o sistema de segunda ordem, nós temos um modelo aqui também, um modelo no caso RLC. Nós tivemos o modelo RC para a primeira ordem, agora tem um modelo RLC para a segunda ordem. Nesse caso aqui, esse sistema de segunda ordem, ele tem como exemplos sistemas mecânicos que possuem algum tipo de interação elástica, como no caso de medidores de massa, aquele que a gente exemplificou no vídeo, lembra lá no início? Exatamente, no caso do medidor de massa, uma balança, nós temos a presença de molas, pode estar presente na construção da balança. No próprio sensor, ele é colocado, um sensor de deformação, por exemplo, ele é colado numa superfície que irá se deformar. Portanto, haverá sempre uma interação elástica aqui, que é modelada
no caso desses tipos de sensores, um caso um dinamômetro, por exemplo, também, ele é modelado por um RLC. E note que a chave ela não fica inicialmente aberta e depois, no instante T inicial, ela é fechada. Ao contrário, ela, no instante anterior ao instante T igual a zero, ela está fechada. E no instante T igual a zero em diante, ela é aberta. Diferente. Então, vamos ver aqui o comportamento aqui. Nesse caso, nesse circuito, aplicando o Kirchhoff, no momento t igual a zero em diante, ou t maior ou igual a zero, a chave está aberta, depois de que esteve fechado um certo tempo, ou seja, esse capacitor foi carregado aqui com essa tensão aqui. Então, eu tenho uma certa tensão VC no capacitor. Aqui, ó, VC, tensão no capacitor, que vai ser igual à soma das tensões no resistor e a tensão no indutor ou na bobina. Está a expressão da tensão elétrica na bobina, está a tensão elétrica na bobina, está a expressão da tensão elétrica no resistor. Aqui a aplicação de Kirchhoff nessa malha aqui. A corrente I, eu preciso saber essa corrente e também para poder colocar aqui e também saber a corrente para calcular essa derivada, ela é dada aqui por menos dq dt, a expressão conhecida para a corrente. No caso, a carga é proporcional à tensão elétrica no capacitor, a carga armazenada no capacitor é proporcional à constante proporcionalidade à capacitância em Faradays, vezes multiplicado pela tensão no capacitor. Quanto maior a tensão no capacitor, maior a quantidade de carga armazenada no capacitor, dada aqui por essa constante proporcionalidade que é a capacitância. Então, substitua aqui, essa expressão aqui, da derivada da carga, e efetuando aqui o cálculo da derivada, o menos o C, ele vai, como ele é constante, ele fica fora da derivada, eu tenho essa expressão, finalmente, do I. Eu vou colocar aqui em cima. dI dt vai ficar menos C d2 dC sobre dt2. Pronto. E agora aqui, finalmente, coloco aqui na expressão aqui em cima, faço algumas manipulações algébricas e encontro aqui a minha equação diferencial. Lembra que note que ela é igualzinha à equação lá que a gente já viu para o sistema de segunda ordem. Temos aqui o A0, o A1, o A2. A solução para essa equação diferencial é dada aqui por essa solução aqui, bem típica. Temos a senoide e o amortecimento dessa senoide com o passar do tempo. Muito similar ao que a gente já viu. E o ômega, está aqui o ômega, que é essa expressão. Tudo em função de RLC. E pronto. Essa primeira parte aqui da aula, ela termina por aqui. Nós vamos para a segunda parte, que corresponde à resposta em frequência. Será mais curta um pouco, eu espero. E logo mais a gente disponibiliza para vocês. Para variar, temos alguns exercícios aqui. Temos um total de 14 exercícios que não são para serem entregues, mas que estão aqui para vocês terem como referência para estudar. Então, até mais, pessoal. Espero que tenha sido útil essa aula e um abraço.